Opa, e aí, como você tá? Me diz como tem sido aí a sua semana. Estamos chegando aqui no finalmente e hoje eu gostaria de falar com você a respeito um pouquinho do seu passado, né? Ele não existe mais. Existem algumas memórias que elas são muito boas. Por exemplo, uma memória de uma viagem, lembrar de uma comida que você gosta bastante ou de alguma vez que você recebeu uma boa notícia. Se lembre aí das coisas do seu passado que te agradam. Quando você era criança e as brincadeiras que você fazia, algum lugar que você visitou, que você gostou bastante. O passado tem que ser exatamente esse lugar, um lugar seguro, de boas memórias e, obviamente, toda a história, todas as pessoas passaram por situações complicadas. Então não tô querendo dizer que você vai apagar toda a sua história, tudo que foi de ruim, você vai fingir que não aconteceu, mas os momentos bons a gente tem que guardar e os momentos difíceis a gente tem que aprender com eles. Então transforme o passado nisso, um lugar de boas lembranças e bons aprendizados, não um lugar sombrio que vai te assustar. E aí queria te levar para uma reflexão também de que, por mais que essas lembranças sejam às vezes latentes no seu coração, é como se você conseguisse reviver todos os fatos e até se transportar para aquele lugar, ele não existe mais. Tudo aquilo está só na sua cabeça. Esses acontecimentos, eles não têm domínio mais sobre você. E você precisa romper com cada um deles, principalmente se eles estiverem te impedindo de seguir em frente. Queria ler hoje com vocês uma passagem maravilhosa, fica lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: por isso, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Foque bem nessa parte aí, ó. Alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Aqui está falando sobre a religiosidade, sobre alguém querer impor uma antiga maneira de pensar, tentando aplicar as normas do passado em algo que não funciona mais, porque eles já tinham a graça de Deus, a graça de Jesus. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. E agora olha que interessante, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços aonde? Nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Olha como Paulo traz uma mensagem de paz para o nosso coração. Muitas vezes a gente entra em guerra contra a nossa própria história, e isso é uma das piores coisas que você pode fazer. O seu passado pode não ter sido da maneira que você queria. Podem ter acontecido coisas que você não planejou, você pode ter nascido em uma família que talvez não era tão funcional como você desejava, mas olha só, você não tem que olhar para todas as circunstâncias e coisas que deram errado na sua vida para justificar a maneira que você está agindo hoje. Lembra do que a gente conversou ontem, orou ontem? Deus, ele tem uma mensagem de identidade para você. A partir de agora, você é uma nova criatura e tem que corresponder àquilo que Jesus tem implantado no seu coração dia após dia. Ele quer te arrancar das limitações do passado e te direcionar para viver um futuro brilhante. Então vamos orar para que você possa receber essa mensagem no seu coração e que de uma vez por todas seja livre das mazelas do passado. Senhor, meu Deus e meu Pai, com muita gratidão estamos aqui neste momento reunidos para celebrar a nossa vida, a vida de cada uma das pessoas que está aqui me ouvindo nesse momento,
Pai, e orando junto comigo, confiando, Senhor, de que o Senhor é poderoso, maravilhoso e que decidiu para cada um de nós uma jornada para caminharmos, Senhor. O Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem no nosso passado e por mais difícil que elas fossem, Pai, por mais traumáticas que talvez elas tenham sido, o Senhor teve misericórdia de cada um de nós e nos trouxe para este momento aqui e agora. Nos trouxe também para os momentos em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando recebemos a mensagem da redenção e da salvação, quando fomos limpos do pecado pelo sangue de Cristo. A sua misericórdia foi tão maravilhosa, Senhor. O Senhor nos tratou com tanto carinho, separou para nós um momento especial para que nós possamos nos encontrar contigo e pensou em cada detalhe, Senhor, para que entrássemos em um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Obrigado por resgatar a nossa alma em algum momento da nossa jornada, Senhor, e obrigado por nos mostrar um caminho certo para seguir. Mas eu sinto hoje, Pai, que existem pessoas aqui que ainda não romperam com o passado, que detêm um certo saudosismo com coisas que aconteceram lá atrás e que não vão voltar mais, coisas que realmente nem existem mais, Pai. E nós precisamos romper com esse passado para prosseguirmos. Deus, que o passado seja um lugar de boas lembranças, que o passado seja um lugar de bons aprendizados, mas que não seja morada, Pai. O Senhor não deseja para cada um de nós que fiquemos com uma nostalgia doentia ou achando que as coisas poderiam ter sido diferentes se tomássemos decisões diferentes. É claro, cada decisão que a gente toma pode realmente transformar a nossa situação, mas essas decisões elas só têm valor e poder no agora. A gente não pode voltar atrás, nós não podemos mudar as coisas que já fizemos. E se existe algum ponto em onde nós nos arrependemos, que o nosso coração possa se voltar em arrependimento genuíno e também abandonar todo o sentimento de culpa que nos paralisa, Senhor, para que nós possamos prosseguir em nome de Jesus. Não é do seu agrado, do seu desejo que ficamos sempre voltando nos mesmos pontos, nos mesmos tópicos, dia após dia. É do seu desejo que nós sejamos curados, Pai, para que a gente possa prosseguir. Então eu peço, Espírito Santo, trabalhe no nosso coração a cura. Senhor, não permita que nós nos tornemos pessoas que ficam arrumando desculpas para não avançar, que fiquem nesse conformismo, no lugar confortável, porque tem medo de se expor, tem medo de seguir em frente, tem medo de romper com o passado. Senhor, o Senhor tem olhado com carinho sobre cada um de nós, tem planos tão maravilhosos para cada um de nós. E o meu desejo nessa oração de hoje é que o Espírito Santo esteja nos capacitando a se tornar aquilo que o Senhor quer que nos tornemos. Pai, a nossa história foi importante para que nós pudéssemos chegar até aqui, mas a partir de hoje nós não queremos mais responder às cartas do passado. Nós queremos corresponder à Tua palavra viva, que se renova a cada manhã sobre cada um de nós. Nós queremos aprender, evoluir, seguir em frente, Pai, porque o nosso alvo é Cristo, e Cristo não está ali no passado. Cristo está aqui no agora, nos guiando, andando conosco lado a lado. Pai, não permita que a nossa mente venha se distrair. Não permita, Senhor, que o nosso coração venha se entristecer e se limitar, Pai. Não permita também que o inimigo venha fazer jogos estranhos com a nossa mente, Pai, nos dizendo que o Senhor nos vê com a lupa do passado, jogando na nossa cara os pecados que já cometemos, as falhas que já caímos. Todas essas coisas o Senhor já sabia quando nos resgatou. O Senhor sabia da nossa identidade, sabia das nossas falhas, sabia do nosso coração, Pai, que às vezes se inclinava para áreas ruins, Pai. Sabia de todas essas coisas, mas o Senhor, na sua misericórdia, olha para cada um de nós e enxerga um potencial, que nós possamos enxergar a cada um de nós, Pai, da mesma forma que o Senhor nos enxerga. Senhor, nos ajuda, caminhe com a gente, nem que seja como crianças que precisam de colocar rodinhas na bicicleta para conseguir dar os seus primeiros passos. Senhor, esteja com a gente, nos ajuda a engatinhar, depois nos ajuda a nos levantar e ajuda-nos a correr, Senhor. Queremos correr aos Teus braços, descansar, Senhor, na Tua presença, sabendo que o Senhor tem para cada um de nós planos maravilhosos. E é por isso que eu clamo hoje, Senhor. Alcança os nossos corações. Em nome de Jesus, rompa toda a armadilha do passado. Que ele não roube mais o nosso coração de Ti, Pai. Que o nosso coração esteja entregue hoje, no agora, somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz que você tenha feito essa oração comigo, mas eu gostaria que você hoje tirasse um momento, pode ser poucos minutos, para entregar o seu passado a Jesus. Diga em voz alta, é muito importante que você declare: Senhor, eu me liberto das mazelas do passado e quero viver o presente e o futuro ao seu lado. Faça essa oração, tire um momento e deixe o Espírito Santo te guiar. Não precisa de ser exatamente com essas palavras. Eu sei que o Espírito Santo tem coisas especiais para você, uma oração personalizada para você. Então, se ponha disponível
disponível para nesse momento romper com o passado. É importante, porque esse ano será um ano de muita vitória e, como eu disse desde o início, quando nós começamos aqui esse ano de orações, esse vai ser um ano de muita comunhão com o Senhor. E para ter comunhão com o Senhor, para se relacionar com Ele, você precisa olhar fixamente para o seu alvo, que é Cristo. E Ele, pode ter certeza, não está no passado. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero para nós orarmos aqui amanhã. Deus te abençoe.